Olá pessoal, nesse vídeo eu vou usar cartas de baralho cigano, tarô e também o jogo de búzios para fazer algumas previsões para o ano de 2023. Vou usar aqui a minha mesa oracular dos guardiões, eu já mostrei em vídeos anteriores. Deixa eu colocar aqui num... Tô tentando tirar um pouco do reflexo da janela, né? Eu tô aproveitando a luz do sol para fazer a iluminação. Então acaba fazendo reflexo quando eu mostro a mesa, tá? Essa é uma mesa oracular de guardiões. Ela tem um espaço para usar baralhos. Aqui eu posso usar os búzios. Aqui são âncoras para eu energizar a mesa, tá? Tem inclusive também uma âncora de defesa, de proteção da mesa. Aqui eu uso os búzios. Aqui tem alguns códigos para esses números, né? E aqui eu posso usar cartas de tarô e baralho cigano. E aí eu uso todo o espaço da mesa para isso, tá? Ela tem uma ancoragem em guardiões, para eu poder fazer o trabalho de previsões. Eu tenho vídeos mostrando essa mesa dos guardiões. Então, eu vou começar pelo jogo de búzios, perguntando como que vai ser o ano de 2023 para o Brasil. Então, eu estou aqui com os búzios nas minhas mãos e eu vou fazer uma jogada para ver se o ano de 2023 vai ser um ano positivo, se vai ser um ano negativo, quais são as tendências para o ano de 2023. Búzios abertos trazem uma tendência positiva, búzios fechados trazem uma tendência negativa. É um jogo de 4 búzios, não é o jogo de búzios que os sacerdotes fazem, que é o jogo de 16 búzios. Aqui é apenas um jogo de 4 búzios e eu vou apenas verificar qual é a porcentagem de positividade ou de negatividade do ano de 2023, segundo esse jogo, tá? Balancei bastante. Vamos ver aqui. Olha, saíram 2 búzios abertos e 2 búzios fechados. Isso mostra que tem um equilíbrio de forças, né? 50% de forças positivas, 50% de forças negativas nos 4 búzios. É interessante que saiu um búzio aberto na categoria emocional, lembrando que nós vamos ter um ano da Lua. Então, emocionalmente, dentro desse jogo de forças, tá? Que eu tinha falado quando eu analisei que nós estamos num ano da Lua, num vídeo anterior, o ano de 2023 tem a regência da Lua, eu falei que vai ser um ano de altos e baixos, né? E saiu um búzio aberto na numeração emocional, mostrando que as pessoas vão estar bem no ano de 2023. Eu tinha falado isso já no vídeo que fala sobre o ano da Lua. E vai ser, pelo que parece, vai ser um ano aberto para questões profissionais e mesmo para questões financeiras. Então, provavelmente vai ser um ano bom para a economia, porém também vai ser um ano que vai ter obstáculos e problemas e dificuldades. Então, é altos e baixos mesmo, é um equilíbrio de forças positivas e negativas, né? Então, muito provavelmente, o governo novo aí do ano de 2023, o governo Lula, vai ter suas vitórias, vai ter melhorias no país, mas vai ser com vários enfrentamentos, confrontações, dificuldades, atrasos e problemas. E isso faz muito sentido, isso faz muita lógica. Eu já falei em vídeo anterior, né? O governo Bolsonaro está encerrando, deixando vários buracos, vários vazios, um orçamento escasso para o ano de 2023. Então, o governo vai ter que, no ano de 2023, provavelmente vai ser um governo que vai correr muito, muito atrás do atraso, de tudo que está atrasado, de tudo que está deficiente, né?
Eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 24 de novembro de 2023, inclusive hoje tem um jogo da Copa, né? Eu não sou muito de assistir futebol, não gosto muito de futebol, de Copa, nada disso, né? Então estou aqui trabalhando, estou aproveitando, trabalhando, gravando para vocês. Então o que o jogo de Búzios me revela, tá? Para facilitar, eu estou deixando uma foto, uma imagem do que saiu no jogo de Búzios. Então, o que o jogo de Búzios me revela é que realmente vai ser um ano de altos e baixos, como eu já tinha visto quando eu falei que 2023 vai ser regido pela Lua. Apesar disso, vai ser um ano em que a população vai estar mais leve, mais alegre, mais contente. Provavelmente vai estar, inclusive, mais festiva. E a gente vai ter uma abertura boa para questões profissionais e financeiras, econômicas no país. Mas vai também ter alguns problemas, desafios ao longo do ano. O governo vai ter lá seus desafios e dificuldades por conta mesmo do que foi herdado do governo anterior, o governo Bolsonaro. Se vocês olharem na imagem da minha mesa de guardiões, tem dois búzios maiores que ficam na parte de cima, tá? Esses dois búzios maiores, eles não participam do jogo, são só 4 búzios. Esses dois búzios maiores, só para vocês saberem por curiosidade, são ancoragens de guardiões. Eles são búzios que representam ancoragens de guardiões, não participam do jogo. O jogo é apenas com 4 búzios. E esse jogo de búzios, tá? É chamado de jogo de 4 búzios. Ele é um jogo para perguntas do tipo sim e não, tá? Para responder sim ou não. Aqui eu usei para estimar uma probabilidade de como vai ser o ano, se ele vai ser mais positivo ou negativo. Dá para usar o jogo dessa maneira. Agora eu vou usar os baralhos de cartas. Vou pegar aqui o meu tarô. Então vou mostrar para vocês aqui as cartas do tarô, tá? É um tarô dourado que eu tenho. Aqui são os arcanos maiores, são 22 arcanos maiores do tarô e tem também 56 arcanos menores do tarô. Aqui são os arcanos maiores, aqui os arcanos menores, tá? Já está embaralhado, eu estou embaralhando mais um pouquinho. E eu vou aqui fazer uma tiragem de 3 cartas para ver como que vai ser o ano de 2023 para o Brasil. Nesse momento tá chovendo, tá até trovejando, tá, gente? Eu não sei se vocês vão ouvir barulho de trovões aí, mas não liguem, eu vou continuar aqui a minha tiragem. Então, eu vou escolher agora 3 cartas de tarô. São 3 cartas, eu considero a primeira carta, eu entendo como ponto de partida, a segunda carta como desenvolvimento, e a última carta como desfecho. Então vou tirar agora. A pergunta é como vai estar o Brasil no ano de 2023 após o governo Lula, né? Assim, com esse governo novo que foi eleito. Então vamos ver. Ponto de partida, a primeira carta saiu o enforcado, mostrando dificuldades iniciais, tá? É isso. Vamos ver agora o desenvolvimento. A carta do diabo. Daqui a pouco eu vou interpretar essa carta. Agora vamos ver o desfecho. A carta da sacerdotisa. Então, vejam, são 3 cartas, enforcado. Aí o enforcado, ele enfatiza dificuldades, tá? E essas dificuldades eu consigo entender perfeitamente bem. O governo Lula vai começar com as dificuldades deixadas pelo governo anterior, o governo Bolsonaro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de novembro de 2022. Essas dificuldades, elas já estão bem evidentes. Orçamento baixo, principalmente orçamento baixo, né? E uma série de dificuldades que o Lula vai enfrentar já logo de início, para conseguir fazer as mudanças e transformações que ele quer. Existe a questão de que, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, foram eleitos muitos políticos bolsonaristas, pelo que eu acompanhei pela mídia,
né? Então isso também vai ser um elemento de dificuldade no governo do Lula. Isso aqui é o ponto de partida, tá? Que vai estar bastante evidente já logo no início do ano. O desenvolvimento veio com a carta do diabo, tá? A carta do diabo, ela é uma carta de poder, ela é uma carta de empoderamento. Mas ela também fala de acordos que são feitos nos bastidores, de uma movimentação que é feita nos bastidores de uma forma mais ou menos oculta. É importante que vocês entendam que as cartas, tá? Aqui eu estou colocando para vocês verem a carta do diabo. As cartas, elas podem ter muitos significados. Então, como eu falei, a carta do diabo, ela é uma carta de poder. Então, provavelmente o Lula vai estar sendo desafiado a mostrar o seu poder. Ela é uma carta de movimentações ocultas, né? De muita coisa que acontece de maneira subterrânea, né? De maneira oculta. Mas ela também pode ser aqui uma carta que vai revelar muitas coisas. Eu acredito que tudo que estava de podre no governo do Bolsonaro vai ser revelado. É a carta do diabo, tá? Então, tudo que ele fez escondido, lá que ele colocou aquele sigilo de 100 anos, vai aparecer, né? E talvez as pessoas descubram a verdade sobre o governo anterior. Mas ela é também uma carta de empoderamento. Ou seja, eu interpreto que as coisas começam difíceis, mas aos poucos o governo vai se apropriando e resolvendo as coisas, com dificuldades, com desafios, mas ele vai resolvendo. Até que a gente chega à carta, isso aqui é o desfecho, é a carta da sacerdotisa. Está aqui, é uma carta bem positiva, costuma ser uma carta de proteção espiritual, mas ela é também uma carta lenta. Em alguns contextos, ela é uma carta de obstruções. É uma carta em que as coisas elas evoluem de maneira muito lenta, de maneira vagarosa, mas o saldo final é positivo. A sacerdotisa é uma carta positiva. O saldo final, ele é positivo, tá? Eu estou tentando, tem um reflexo aqui da janela, eu estou tentando ver, né, a melhor maneira de colocar a carta para vocês verem, tá? A carta da sacerdotisa. Esse baralho, vocês podem ver que ele é um baralho dourado, né? Por isso que ele brilha. Mas enfim, então esse aqui é o desfecho, é como o ano de 2023 deve encerrar. Então a sacerdotisa me mostra que o desfecho vai ser positivo, mas que o desenvolvimento das coisas é lento, né? Existe talvez aí um movimento. É interessante que todas essas 3 cartas que saíram aqui são cartas de evolução espiritual, tá? Mesmo o enforcado. O enforcado normalmente ela é uma carta de sacrifícios que levam as pessoas para o desenvolvimento ou para a busca da espiritualidade. Então, de alguma maneira, a espiritualidade vai ser importante no ano de 2023. Me passa a ideia de uma conscientização de forças negativas que estavam em andamento, né? E que depois as pessoas vão se conscientizar e vão buscar pelo positivo, por uma espiritualidade mais positiva. Pode ser também um fluxo da energia no ano, né? Então, o ano começa com dificuldades e tudo que é negativo vai ser exposto. As pessoas vão tomar consciência de tudo isso. E o desfecho final, ele envolve uma aprendizagem, né? Parece que a população vai fazer uma aprendizagem importante. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar os arcanos menores, tá? Eles já estão embaralhados, são 56 cartas. Os arcanos maiores são 22, os menores são 56. E eu vou tirar os arcanos menores para buscar informações adicionais. Pode ser que os arcanos menores, quando eu tirar, eles acabem redirecionando a interpretação. O que eu vou buscar são informações complementares, mas dependendo do que sai,
a leitura ela precisa ser redirecionada. Então vamos ver o que os arcanos menores me falam. A primeira carta é um 5 de espadas. A segunda carta é um 6 de copas. E a terceira carta é um 5 de ouros. Então vamos ver como que a gente interpreta isso. Então, a gente tinha visto que a primeira carta do arcano maior é um enforcado. Ela sai junto de um 5 de espadas, que fala de uma vitória inicial, né? De uma sensação de vitória, né? Que deve estar relacionada à vitória desse novo governo, porém em condições de dificuldade, né? Que esse governo vai ter que enfrentar. Aí a carta do diabo saiu junto com o 6 de copas. E o 6 de copas aqui, né, nesse tipo de leitura, está falando mesmo, tá, de condições relacionadas ao passado. Então são aspectos sombrios que vão emergir, né? Provavelmente aspectos sombrios do governo anterior. Descobertas vão ser feitas. A gente vai ver o tamanho do rombo, o tamanho do prejuízo que o Brasil levou nesse último governo de 4 anos do Bolsonaro, a gente vai descobrir ao longo do ano, né? E isso vai aparecer para a gente. Infelizmente, o 5 de ouros mostra que o desfecho final vai ser um desfecho de prejuízo, né? A gente vai provavelmente tomar consciência do rombo que nós vivenciamos nos 4 últimos anos, e até o final do ano a gente não vai ter uma recuperação total, né? Mas a população vai estar esperançosa. Então, vai ter uma melhoria, mas ainda assim o saldo pode ser um saldo negativo, né? Assim, é como se a gente tomasse consciência do tamanho da encrenca que a gente vivenciou, né? Então, o governo, assim, esse 5 de ouros, apesar que o arcano maior é uma carta positiva, tá? O arcano maior domina o menor, a lógica é essa. O arcano maior, ele é o principal, é ele que direciona. Então, a carta final, ela é uma carta positiva, da sacerdotisa, mas também é uma carta sem movimento. É uma carta de paralisia, que já começou na primeira carta, que é a carta do enforcado, né? A carta do diabo, ela é uma carta de empoderamento. Então, ao longo do governo, ao longo do ano de 2023, vai ter um empoderamento, mas ainda vai ter muita paralisia também, embora hajam melhoras. Mas a sensação final não é uma sensação de vitória. A sensação no final do ano não vai ser uma sensação de vitória. A sensação de vitória, ela é mais no começo do ano, no começo do novo governo, mas no final a sensação é de prejuízos ou de muita coisa que precisa correr atrás ainda, né? O ano de 2023 não vai ser suficiente, pelas cartas do tarô, não vai ser suficiente para recuperar tudo o que vai ser descoberto ao longo do ano, tá? Então, isso é o que saiu nas cartas do tarô. Vamos ver o que vai sair nas cartas do baralho cigano. Agora o que eu vou fazer é um prognóstico pelo baralho cigano, tá? Esse baralho cigano ele também é um baralho dourado, tá? Ele tem um certo brilho. E eu vou usar esse baralho para ver quais são as promessas para o ano de 2023. Os búzios a gente viu que falam de um ano com altos e baixos, exatamente o que é esperado para um ano da Lua. O tarô trouxe até um prognóstico, na minha opinião, mais negativo, né? As cartas elas saíram um pouco mais negativas, enfatizando mais as dificuldades e até, embora haja alguma melhora, essa melhora ela é uma melhora discreta,
né? E talvez as coisas comecem animadas e aí até chegar ao final do ano pode haver um certo desânimo, né? Talvez até um certo descontentamento, apesar de melhoras que são melhoras discretas. Mas vamos ver o que o baralho cigano me aponta. Usarei o mesmo método de 3 cartas, ponto de partida, desenvolvimento e desfecho, tá? A primeira carta é ponto de partida, a segunda mostra o desenvolvimento, a terceira mostra o desfecho. Então vamos lá. Primeira carta, a carta do navio. O navio está muito relacionado com redirecionamento de tendências. Então o ano começa claramente com um redirecionamento, uma nova energia, um novo direcionamento. Vamos ver a segunda carta, a carta do homem. É interessante que a carta do homem é a segunda carta do baralho cigano e no tarô a segunda carta foi a carta do diabo. Então traz muito a questão do masculino. Aqui a carta do homem deve ser o próprio Lula aqui, tá? Que está sendo representado. Então traz essa questão do masculino, do poder, do empoderamento, né? Do uso da razão, da racionalidade, de uma apropriação do que está acontecendo no momento, né? E o tarô na carta do diabo mostra que assim vai descortinar tudo que aconteceu no governo anterior. Mas vejam, a carta do homem aqui como segunda carta do baralho cigano, ela fala de um empoderamento, tá? A interpretação aqui é essa. Vamos ver a última carta do desfecho. Saiu a carta da chave, que é uma carta bem positiva, tá? A carta da chave. A chave tanto abre como fecha, mas em si mesmo a carta da chave é uma carta positiva, né? Assim como a sacerdotisa também é uma carta positiva. A sacerdotisa também é uma carta positiva. Então, só que a carta da chave, ela fala de soluções, resoluções que até o final do ano vão ser tomadas. Agora, o arcano menor dos 5 de moedas, ele é preocupante, porque ele fala, o 5 de moedas está relacionado com perdas, né? Eu vou fazer o seguinte, vou tirar mais 3 cartas do baralho cigano para complementar essa leitura. Vou fazer isso agora. Essa carta aqui vai para junto da carta do navio, o chicote. Junto da carta do homem, vem a carta da raposa. E junto da carta da chave, vem a carta do envelope, que é uma carta neutra. Então, o que acontece? Quando eu tiro mais cartas, vejam que o navio agora fala de um redirecionamento, mas tem o chicote falando de dificuldades, de limitações, de obstáculos. Ou seja, as cartas, vejam, ó, vou comparar aqui, ó, aqui é o ponto de partida. Ponto de partida, o enforcado junto com o 5 de espadas. Então, aqui fica mais claro, quando eu comparo, enfatiza-se as dificuldades. É um governo novo, é um redirecionamento, mas tem limitações, tem dificuldades e, na verdade, o naipe de espadas está relacionado com uma condição de luta, né? Então, vão ter conflitos, vão ter lutas. Aí, quando a gente vem aqui para o tarô, né? Eu falei do ponto de partida e o desenvolvimento, né? O desenvolvimento no tarô foi a carta do diabo com os 6 de copas. No baralho cigano está sendo a carta do homem com a carta da raposa, né? Então a carta da raposa ela descortina eventos ocultos, desonestos, tá? A raposa no baralho cigano, ela é uma espécie de ladra, ela está muito relacionada com traições, com coisas ocultas que, pelo visto, vão ser descortinadas. Mas eu também posso interpretar a raposa como a inteligência do governante, né? Como a astúcia desse governante que vai descortinar e vai trazer à tona
esses eventos negativos do governo anterior, tá? Assim, eu consigo ver que está relacionado ao governo anterior exatamente por conta dessa carta de arcano menor, o 6 de copas, tá? Que ela é uma carta que volta para o passado aqui. Então nós temos aqui um governante estrategista, né? E que vai descobrir muita coisa, vai trazer à tona as problemáticas do governo anterior. E a solução aqui, tá? Então a carta final é uma carta de solução e nós temos aqui a carta do envelope. Provavelmente são documentos, né? São provas, são validações de tudo o que ocorreu, né? Mas nós vamos estar numa condição de correr atrás do atraso. Então, o que eu tinha dito num vídeo anterior, quando eu falei do ano da Lua, né? A Lua traz uma simbologia de produtividade, de fertilidade. Então a gente pensaria num crescimento econômico. Mas não, assim, pelo arcano menor aqui do 5 de ouros, esse crescimento econômico não vai ser muito expressivo, né? Eu sei que vai ter crescimento porque o arcano maior é positivo, tá? Então isso me permite falar que vai ter um crescimento. Mas talvez as pessoas não sintam muito esse crescimento, né? Então, o governo Lula vai ser muito cobrado. Isso é assim, pela lógica a gente já poderia afirmar isso, pela racionalidade, pela lógica, mas pelos oráculos aqui, a intuição que eu estou tendo é que o governo vai ser muito cobrado tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Os próprios aliados, quem elegeu, vai cobrar bastante e vai ter alguns momentos de decepção. Vai ter alguns momentos em que o governo não vai conseguir satisfazer as expectativas, tá? O desfecho final, vejam que as cartas finais, o arcano maior da sacerdotisa e a carta da chave, no desfecho, mostra que o saldo final do ano vai ser positivo, mas isso não vai ser sentido com muita força. É como se fosse um crescimento, um sucesso discreto, né? E que algumas pessoas nem vão achar que é realmente um sucesso. Essa carta aqui fala de documentos, eu acho que vão ser provas, eu imagino isso, provas de tudo que aconteceu e foi revelado do governo anterior. Pode ser também novas resoluções, né? Porque a carta da chave fala de resoluções. Então, vamos imaginar que durante o ano de 2023, o governo vai identificar uma série de problemas que são uma herança do governo anterior. Então, provavelmente, novas leis vão ter que ser escritas para trazer uma solução, né? Então, vai ser um ano de redirecionamento, sim. Vai ser um ano para correr atrás do atraso. Vai ser um ano onde vai ser revelado tudo que estava oculto, né? Inclusive naquela lei dos 100 anos de sigilo, deve ter muita coisa podre mesmo que vai ser revelada. Muita coisa podre que vai ser revelada, né? E no final do ano vai ficar o desfecho com novas medidas, novas leis para resolver tudo. Mas vai ficar essa sensação assim, eu acho que as pessoas, elas vão se dar conta do quanto elas foram roubadas, né? Então vai ficar uma sensação muito desagradável, mas ainda assim o país vai estar nos trilhos de uma reconstrução, tá? De uma resolução. Provavelmente, uma resolução melhor vai acontecer no ano de 2024, 2025, que é quando a gente vai ver os melhores saldos e frutos desse novo governo. Por enquanto, o ano de 2023 vai ser um ano para correr atrás do atraso. É isso que eu estou vendo nos oráculos de cartas e no próprio jogo de búzios. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu vi no mapa de astrologia horária. O que o oráculo da astrologia horária vai nos trazer de esclarecimentos.
E não esqueçam, se vocês quiserem apoiar esse tipo de conteúdo focado em política, oráculos e espiritualidade, eu peço para que vocês ajudem com a campanha Apoia-se, com valor de 5 ou de 10 reais mensais. Já vai ajudar bastante no sentido de remunerar esse trabalho, esse tempo, essa energia e essa pesquisa que eu estou trazendo aqui no canal, inclusive a pedido de vocês. Então agora eu peço para vocês me ajudarem com a campanha Apoia-se. Quem não puder ajudar com a campanha Apoia-se, está tudo bem. Eu peço então que vocês ajudem a divulgar os vídeos aqui do canal nas redes sociais de vocês. Isso já vai ajudar bastante porque vai potencializar a monetização dos vídeos, ok? E a gente se encontra no próximo vídeo.